Chuta! Chuta! Vai, Éder, chuta! O pé direito de Éder. O Euro 2024 no olhar da secção de desporto do público. Às vezes resulta tirar do jogo aquele avançado que, por acaso, é o capitão de equipa e o melhor marcador de sempre quando ainda há um jogo para ganhar. E também vale a pena apostar em alguém que ainda está na idade escolar. Estas são duas narrativas possíveis para enquadrar os dois finalistas do Euro 2024, Inglaterra e Espanha, que neste domingo vão encontrar-se em Berlim pelo título de campeão da Europa. E é por aqui que vamos em mais um episódio do Pé Direito do Éder, e a palavra-chave para este episódio só podia ser uma: final. Temos mais uma vez o Nuno Sousa, que, como sabemos, já não está na Alemanha, mas continua atento ao Euro. Nuno, fala-me desta final. Primeiro título europeu para a Inglaterra ou quarto título para a Espanha? Olá, Marco, boa tarde. É uma questão pertinente. Diria o bom senso e quem tiver estado relativamente atento ao que tem acontecido no Euro 2024, que o mais provável é a final pender para o lado da Espanha, por uma série de razões que podemos aprofundar daqui a pouco, mas a verdade é que no futebol muitas vezes não tem a lógica que o jogo determina, e a Inglaterra é prova viva disso mesmo. Chega pela segunda vez consecutiva à final do Campeonato da Europa de Futebol. Falo um bocadinho contra vapor, se quisermos. Foi uma seleção que, pelo menos na minha leitura, nunca convenceu desde o primeiro jogo, desde a fase de grupos, mesmo quando conseguiu ganhar na estreia. Esteve muito longe de se exibir ao nível que se impõe ou que se exige um candidato ao título, mas a verdade é que, obstáculo após obstáculo, com maior ou menos índice de previsibilidade, com mais ou menos tropeções pelo caminho, lá foi conseguindo levar a água ao moinho e acaba por chegar à final e, de certa forma, se calhar baralhar um pouco aquilo que eram as previsões iniciais, isso parece-me que sim, e depois levantar um tipo de obstáculos à seleção espanhola que até agora outras seleções não conseguiram. É uma seleção muito forte do ponto de vista físico, que seguramente vai também, na minha perspectiva também, obviamente, tentar emular um pouco do que fez a França, retrair-se e procurar as transições. Portanto, isto para dizer que será de final imprevisível do ponto de vista, obviamente, do que será o resultado, do ponto de vista das perspectivas e da entrega da bandeja de favoritismo. Claramente, a seleção espanhola tem sido aquela que tem praticado o melhor futebol, tem sido aquela que tem conseguido ultrapassar as dificuldades que também já sentiu, nomeadamente, por exemplo, o jogo com a Geórgia, de forma mais contundente, mais convincente, e é aquela que tem apresentado a melhor ideia de jogo desde a primeira jornada da fase de grupos até agora. Por isso, a entregar o favoritismo a alguém, essa bandeira, entregá-la aí à seleção espanhola. Até porque a Espanha, para além desse favoritismo demonstrado em campo, tem demonstrado também uma capacidade de dar a volta a resultados negativos de uma forma muito imediata. Aconteceu, como tu disseste, com a Geórgia, aconteceu agora também na meia-final com a França, e de facto sofrer um golo aos 8 minutos e estar a ganhar já 2-1 aos 25, de facto não, é prova e é um sinal de que a Espanha tem tudo aquilo, tem tudo no lugar para ser campeã da Europa. E, no entanto, a Inglaterra, que parecia não ter nada no lugar para chegar sequer à final, não é? Ou seja, vamos ouvindo e vamos lendo aquilo que os próprios ingleses dizem, que de facto era preciso, a seleção inglesa precisava de mostrar mais qualquer coisa para além do que mostrou na fase de grupos e do que foi mostrando nos jogos a eliminar. Mas a verdade é que, e diria eu que se calhar o Gareth Southgate tem sabido escutar e integrar algumas dessas análises e algumas dessas observações para ir mudando um bocadinho e dando um bocadinho mais de capacidade à seleção inglesa. E eu, sobretudo, por exemplo, e acho que é uma mudança que faz toda a diferença, a introdução de outro jovem, de um dos jovens que se mostrou a grande altura neste europeu, chamado Kobbie Mainoo, que de facto tem sido na minha opinião, tem sido ele até que tem feito a diferença no meio campo da Inglaterra. Enfim, olhamos para, assim, primeiro em mais detalhe para esta Inglaterra, que, como tu disseste, e como é o consenso, tem sido uma seleção cinzenta, com um ocasional momento de brilhantismo, mas que vai sempre avançando no limite, sempre avançando no esforço. Podemos dizer que a Inglaterra está a fazer o papel que Portugal fez no Euro 2016? Com alguns paralelismos, é verdade, mas também com algumas diferenças. É curioso porque há pouco falavas na questão da seleção espanhola, e bem, ter demonstrado sempre até agora grande capacidade de reagir à adversidade.
Mas do outro lado encontrará uma seleção que tem feito um caminho idêntico, se calhar em proporção redobrada, porque se nos relembrarmos desde a fase a eliminar, a seleção da Inglaterra esteve a perder com a Eslováquia, deu a volta ao texto nos últimos minutos e depois conseguiu inverter totalmente a eliminatória no tempo extra, no prolongamento. Na eliminatória seguinte, nos quartos de final, diante da Suíça, esteve a perder por 1-0, conseguiu empatar e depois, como sabemos, acabou por prevalecer no desempate por grandes penalidades. E agora, mais recentemente, no jogo das meias finais, diante dos Países Baixos, esteve a perder novamente e conseguiu vencer por 2-1. Portanto, tem sido esta a tónica desta seleção inglesa. Algo que não se lhe pode tirar é que é uma seleção que tem tido alma, capacidade de resistir até aos últimos minutos e tem essas tais baterias sempre bem carregadas para aguentar o tempo extra, se for necessário. Há pouco também colocavas a tónica, com razão, na minha perspectiva, em Kobbie Mainoo. Eu cheguei a escrever na altura, quando ainda estava na Alemanha, um texto sobre ele, e é de facto uma das grandes, já não é uma surpresa, mas é uma das grandes joias desta seleção da Inglaterra, um jogador que no meio campo tem muita qualidade com a bola no pé, quem é difícil roubar a bola e de quem é difícil os adversários desembaraçarem-se quando Kobbie Mainoo não tem bola, porque pressiona muito bem e muito em cima dos adversários. Portanto, é um jogador de grande qualidade, que deu outra dimensão ao meio campo também, um jogador que joga simples, com capacidade de desbloquear problemas, e a jogar de início, porque também não sabemos se é uma garantia ou não. Gareth Southgate tem feito algumas alterações, até se quisermos, no sistema. É uma seleção muito mais imprevisível esta de Inglaterra do que a seleção espanhola. Já jogou em 4-3-3, já jogou em 4-2-3-1, ultimamente tem jogado em 3-4-2-1, portanto, com algumas nuances e quase sempre com Kyle Walker do lado direito a jogar ou como lateral ou como central do lado esquerdo. Tem sido uma seleção relativamente flexível desse ponto de vista tático, enquanto do outro lado parece-me que a Espanha tem sido uma seleção mais estável nessa dimensão, e em termos de plano de jogo creio que não vai fugir muito do seu 4-3-3 habitual. Mas isto para dizer que há alguns pontos de contacto entre estas duas seleções. Também houve, retomando a pergunta de há pouco, entre esta seleção de Inglaterra e a seleção portuguesa, também com uma metade de quadro mais favorável para prosseguir até à final, claramente, também com uma fase de grupos pouco convincente, embora Portugal na altura tivesse somado ainda menos pontos do que somou esta seleção inglesa, e também com algumas dúvidas até à final se a seleção será capaz de se exibir à altura daquilo que um candidato ao título tem de mostrar. A verdade é que, olhando para aquilo que aconteceu, chega com menos responsabilidade à final, e isso pode ser claramente um trunfo, até porque sabemos que nestas alturas as finais se decidem praticamente nos detalhes, e parece-me que nessa questão do favoritismo, da pressão que se coloca sobre os ombros dos jogadores, Espanha está um bocadinho mais sob os holofotes do que a seleção inglesa. De qualquer maneira, no jogo das meias finais, o Gareth Southgate mostrou uma capacidade de improviso, se é que podemos chamar assim, daquela dupla substituição inspirada a poucos minutos do fim, que acabaria por resultar no golo, e tirando de campo dois jogadores com peso, não é? Harry Kane, capitão de equipa, goleador histórico da seleção dos Três Leões, Phil Foden, uma estrela já consolidada no futebol inglês, do Manchester City, que estava também a fazer um belo jogo naquela meia-final, e, no entanto, foram eles os dois que saíram do campo para ganhar um jogo, com as entradas do Palmer e do Ollie Watkins, que acabariam por resultar em cheio. Isto também, ou seja, muitas acusações se fizeram ao Southgate por ser um treinador conservador, por ser um treinador com pouco rasgo, e, no entanto, ele teve esse rasgo nesses últimos 10 minutos desse jogo das meias finais. Sim, é verdade. E alguma coragem também, porque se colocarmos em cima da mesa o cenário contrário, vamos imaginar que depois dessa dupla substituição a seleção inglesa tinha acabado por perder o jogo com os Países Baixos. Eu julgo que é daquelas decisões que, do ponto de vista do adepto comum, daquele mais visceral, de que reage mais de forma mais inflamada às decisões e às dinâmicas do futebol, seria quase uma decisão para acabar com a carreira de um selecionador, porque Harry Kane é claramente, já há muito tempo esta parte, a referência maior do futebol ofensivo de Inglaterra. Fez o que fez na mudança para a Bundesliga, quando até levantava dúvidas junto dos próprios adeptos, do Bayern de Munique, e é verdade que o Bayern não conquistou o título, mas mesmo assim fez uma época tremenda, e naquele momento retirá-lo do jogo, um jogador que, mesmo que até pudesse estar, que estava obviamente desgastado, pode fazer a diferença a qualquer momento, no gesto na grande área, era claramente uma decisão de risco, e foi, na minha perspectiva. Agora, olhando para o resultado final, a forma como o Ollie Watkins entrou, como atacou a profundidade e, sobretudo, como
tirou da cartola aquele coelho que foi um golo magnífico e inesperado, que colocou a seleção inglesa na final, acaba por validar a decisão do selecionador e por muito cinzento, como dizias, e bem que tenha sido este futebol, até agora o futebol da seleção inglesa, a verdade é que Gareth Southgate, de uma forma ou de outra, mais ou menos empurrado pela opinião pública e pelos adeptos, tem tomado algumas decisões que lhe têm saído bem. Esta parece-me que foi a mais evidente de todas, em que acaba por chegar à final com uma rampa de lançamento interessante. Não me parece, muito sinceramente, que Collie Watkins esteja em condições de roubar a titularidade a Harry Kane na final, a não ser que aconteça algum problema de ordem física, mas foi claramente um daqueles jokers que marcarão a história do Campeonato da Europa, em particular para a seleção inglesa. Um éder inglês. Exatamente, com outro perfume. Sim, é verdade, o Gareth Southgate, selecionador inglês, na verdade, desde 2016, um pouco por acidente, como sabemos, não é? Depois de todas aquelas questões que rodearam o Big Sam Allardyce, penso que só fez um jogo como selecionador inglês, depois entrou logo o Gareth Southgate, veio da seleção de sub-21 de Inglaterra, tal como, e aí também há um paralelismo com a seleção espanhola, Luís de la Fuente, que tem nem 2 anos no cargo penso eu, que também veio das seleções jovens de Espanha e em 20 jogos já ganhou uma Liga das Nações e já chegou a uma final de um campeonato da Europa. É verdade, e é um daqueles trabalhos em que sota claramente que há uma linha de continuidade relativamente à forma como jogavam as seleções, como jogavam e como jogam as seleções jovens espanholas e como está a jogar a seleção principal. Não é a mesma seleção, creio que todos concordamos nesse aspecto, não é a mesma seleção que tinha por base o Barcelona de Pep Guardiola, a seleção de Tiki-Taka, que com Iniesta e com Xavi Hernández, entre outros no meio campo, conseguia ludibriar o adversário e manobrar o jogo de uma forma exímia, mas tem alguns pontos de contacto, ou seja, é uma seleção que, ao contrário de Inglaterra, por exemplo, em que olhamos para Harry Kane, ou olhamos para Bukayo Saka, e vemos jogadores que individualmente têm um peso muito grande no 11 inicial. É verdade que também na seleção espanhola, como é lógico, Dani Olmo está a fazer um europeu tremendo, Lamine Yamal, obviamente, o próprio Williams no corredor esquerdo, creio que se estão a evidenciar do ponto de vista ofensivo, sem dúvida, mas é uma seleção quase sem estrelas assumidas, pelo menos no início do torneio. Eu creio que era dessa forma que se poderia olhar para a seleção. Claro que à medida que os jogos têm vindo a passar e que algumas exibições mais brilhantes de alguns jogadores se tenham vindo a acumular, é normal que agora possamos apontar um ou outro dedos, e claramente que Lamine Yamal está acima de todos os outros, mas é uma seleção com uma ideia de jogo coletiva que não está orientada para nenhum jogador em particular, e é fácil perceber isto quando olhamos para o avançado, que é Álvaro Morata, que praticamente ainda não apareceu em termos de gesto de finalização neste europeu, e a seleção de Espanha continua a ganhar, e a ganhar de forma convincente. Portanto, é claramente uma ideia de jogo coletiva que se tem sobreposto às demais, especialmente pela qualidade da posse de bola que tem tido. Portugal foi, enquanto esteve no Euro, o rei da posse de bola, sobre isso não houve qualquer dúvida. Também esmagou a concorrência no número de ataques, de remates à baliza, mas esta Espanha, em rigor, na verdade, no espaço mais difícil, que é aquele espaço entre linhas, junto à área adversária, mais sobrepovoado pelo rival, é uma seleção que tem outra dinâmica, que joga a 1-2 toques e consegue colocar os avançados ou os seus alas de frente para a baliza e com possibilidade de finalização. E, na minha perspectiva, desde a primeira jornada e de forma crescente, que se tem vindo a assumir como o candidato mais forte. Agora, lá está. Isto é futebol e não quer dizer que em Berlim, no próximo domingo, esteja a erguer o troféu no final do jogo, porque há muitas outras variantes que entram em equação. De facto, a grande figura, se é que podemos destacar alguma figura numa equipa, como tu disseste, que é a força do coletivo, no fundo. Lamine Yamal, um rapaz de 16 anos, que penso que terá já 17 quando chegar o dia da final, penso eu. De facto, um miúdo que ainda tem idade para andar na escola, mas que já anda nestas coisas de finais de campeonatos da Europa. Já se discutem transferências de 250 milhões para clubes com dinheiro, o que não é o caso do Barcelona, onde ele joga. Mas, de facto, esta Espanha não é só Lamine Yamal, é Nico Williams, é Rodri, é o Unai Simón na baliza, é Lenormand, é Nacho, é Dani Carvajal, é até o Jesus Navas, que fez um excelente jogo no jogo das meias finais. Podemos enumerar todos aqueles os jogadores da Espanha que participaram neste Euro até agora, e de facto não há um que nós possamos dizer que tenha estado mal ou que tenha estado abaixo.
porque, enfim, todos têm contribuído de facto para esta maravilha de futebol coletivo que se chama Seleção da Espanha, a Roja, a Fúria Espanhola, que vamos ver agora em Berlim no próximo domingo. Bom, enfim, e será mesmo no próximo domingo que então se decide este Euro 2024, já sabemos, sem Portugal, que vai agora começar a preparar outras caminhadas com outros protagonistas, ou os mesmos protagonistas, não sabemos ainda. Então voltaremos com este podcast do Pé Direito do Éder para comentarmos essa final do próximo domingo, e até lá, um abraço, bom fim de semana. Um bom fim de semana para todos, e vamos esperar que a final do torneio seja à altura do que tem sido até agora, apesar de um torneio entusiasmante, com Portugal já afastado há algum tempo, é verdade, mas creio que os motivos de interesse continuarão e que esta final será seguramente interessante de seguir. Até breve. O público fica no ouvido.